noite, a graça e a paz, amém? Nossa terceira live da série A Restauração, e hoje nós vamos começar de perguntas e respostas, amém? Eu abri uma caixinha logo pela manhã e coloquei lá, façam perguntas, e chegou a hora de respondê-las. Eu comecei a responder algumas, mas o dia foi bem corrido desde as 3 da tarde, não pude me aprofundar mais, mas chegou a hora. Vamos responder as dúvidas de vocês sobre o processo de restauração, sobre relacionamento com Deus, sobre amor, sobre perdão, sobre paciência, sobre propósito, sobre tempo, sobre união, sobre mansidão, domínio próprio, amabilidade. Chegou a hora. Mas antes de eu começar a responder as perguntas de vocês, aquele velho, compartilha aí essa live com mais pessoas. E se você depois for assistir lá no canal do YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, amém? Antes de eu chamar o amor da minha vida para entrar nessa live, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto a fazer o que é necessário? Vai escrevendo aí, sim ou não. Você está disposto? Vou repetir a pergunta. Você está disposto, você está disposta a fazer o que é necessário? Sim ou não? Quem está disposto? Se você não entendeu a minha pergunta, eu vou ser mais clara, amém? Você está disposto a lutar? E quando eu estou disposto a lutar, amém, eu não vou ser parado. Mas como assim, Dani? Eu não vou ser parado? Eu não vou ser parado pelas situações. Hoje eu estava assistindo um vídeo que nada tem a ver com restauração, amém? É um vídeo motivacional de um grande player da internet, motivacional para mudança de carreira, mudança de mentalidade, mudança de vida, enriquecimento, enfim. E ele faz essa pergunta: você está disposto a fazer o que precisa ser feito? Ou você sucumbe, você desiste quando a adversidade começa a acontecer? Sabe o que acontece com muitos de nós? Jogamos a toalha quando a adversidade vai ficando cada vez mais difícil. E aí, até como um processo de proteção, a gente começa a dizer: não amo mais, não vale a pena lutar por alguém que sozinho está lutando. Se um não quer, os dois não conseguem. E eu vou criando barreiras no intuito de me proteger de uma possível frustração. Sim ou não? Quem concorda com isso? Sim ou não? É uma questão fisiológica, amém? Assim como o corpo começa a combater algo que vem para adoecer e o nosso sistema de proteção começa a trabalhar, a mente não age diferente. Quando a circunstância vai ficando cada vez mais difícil, eu vou sendo tendenciado a abrir mão e a desistir, a dizer que eu não quero mais, que eu não amo mais, que eu não suporto mais, que a luta é dura demais. E todos os mais possíveis e imagináveis eu começo a justificar para sair. Eu quero dizer para vocês que nenhuma vitória acontece num ambiente de conforto. Hoje, quando eu assisti esse vídeo, e aquilo me impactou, porque aquele homem dizia assim: nenhuma vitória chega num ambiente de conforto. E eu fiquei com essa frase e fui para a palavra do Senhor. Lembrando que aqui quem manda é Jesus. E eu comecei a olhar, exemplo a exemplo, em toda a palavra. Ninguém venceu num ambiente de conforto. Nós queremos receber a promessa num ambiente de conforto. Esqueça. Isso não existe. Nós somos trabalhados num ambiente de desconforto. E isso em qualquer área da nossa vida.
Eu preciso transformar esse ambiente de desconforto como um degrau a mais para chegar até a minha vitória. Então não espere estar confortável, que não estará. Esse ambiente de conforto, ele não existe em nenhum lugar da palavra de Deus. E eu precisava compartilhar essa mensagem com você essa noite, para que você entenda. Eu recebo a promessa num ambiente de desconforto. E qual é esse ambiente de desconforto? Quando tudo parece me dizer não. Quando tudo parece não ter mais jeito. Quando tudo parece que não tem mais solução. A partir de hoje, todas as vezes que você achar, não vai, eu quero dizer para você, você está num ambiente de desconforto. Você não vai receber a promessa num ambiente de conforto. Amém? Mas bora começar. Gente, vamos compartilhar essa live antes da gente começar. Chegou a hora de tirar as dúvidas, perguntas e respostas. Amém? Mas deixa eu chamar o amor da minha vida para vir para a live comigo. Deixa eu ver se o Daniel entra e nós... Lembrando, vamos responder as perguntas que foram feitas lá na caixinha. Não adianta digitar aqui porque passa muito rápido para nós. A gente não consegue acompanhar, não consegue ler. Então, vá lá na caixinha, põe a sua pergunta que hoje é dia de resposta. Amém? Cadê my love? Que não está conseguindo entrar antes de nós começarmos eu tô a aqui. responder. Não estão me vendo? Eu acho que eu tô aqui, eu tô me vendo. Alô? Deixa eu ver se ele entra. Enquanto o Daniel não entra, compartilha, convida, segue, curte, comenta. E simbora, povo. Vamos botar fogo nessa seara. Tá dizendo que o Daniel não tá conseguindo entrar. Vou esperar só um minutinho. Ver se ele consegue entrar na live. Não, que ele tá na live eu sei, gente. Mas ele entrar no link para ele dividir a live comigo. Filho, se você estiver no nosso quarto, o sinal não é bom. Ok? Tá mandando convite para você. Acho que ele foi para outro lugar de casa, porque no nosso quarto o sinal não é tão bom. Gente, eu vou fazer mais uma tentativa. Se eu não conseguir, a gente vai seguir, porque Jesus não espera. Vamos dar mais um minutinho. Se o Daniel não conseguir acessar, eu vou começar a live. Oi, amor. Você estava lá no quarto, né? Sinal péssimo. Mas tava todo mundo me vendo. Mas eu não. Só tu estava me vendo, não quer falar comigo? Ah, tá bom. Então bora começar, amor. Ei, amor. Diga. Bom, não sei por que o povo hoje resolveu ir pro shopping, né? Mas eu te contei, quer dizer, eu tenho assim só um detalhe de o que é uma mentoria que não pega a chave, não pega a visão. Aí é mais fácil sair em grupo, sair metralhando, falando um bocado de bobagem. Só que eu tenho uma. Eu te contei alguma coisa hoje de manhã das mentorias? Não, vida. Eu tenho uma, Daniela, que eu nunca imaginava que ia acontecer na página do Manual de Divórcio. O que foi? Mas só no final. Uai, fiquei até preocupada. É ruim? Não, bom, ruim. Foi muito bom. Glória a Deus. Mas o que não é uma obediência e quando a gente está naquela situação da dúvida, e sabe aquele detalhe que a diferença faz da mentoria?
Sei. Só para ter uma noção, um tubo de linha, uma agulha, se transformou numa agulha. Amém. Depois eu conto, mas só se tiver audiência, se Bora o ver se a povo gente chega quiser. em 100. Estamos em 77. Para eu contar o que eu tenho para contar, eu queria no mínimo a audiência de amanhã, de ontem. Então, glória a Deus. Vambora. Meu irmão, só depende de vocês. E é uma bomba sobre bomba boa. Não é papo de política, não. Mas foi coisa muito boa. Amém. Então, bora começar. Mas antes da gente começar, lembrando, vamos olhar por lentes edificantes. Lentes do amor e do perdão. Amém? Combinado? Fechado? Vamos embora, povo. Bora para a primeira pergunta. Deixa eu ver se abre. Você pode receber perguntas quando os indicadores estão ativados. Ok, não pode se mostrar em tela, mas vamos lá. Ele voltou, mas está distante, ainda não trouxe todas as coisas, fico ansiosa e com medo de ir atrás dela. Dela, eu imagino que seja a intrusa, a OM, a Penina, tantos nomes que chamam. Eu gostei mais da... Qual foi o nome que eu falei, gente? Uma aluna me disse. Eu vou lembrar. Enfim. Eu prefiro falar Pombagira. Pombagira. Não, é impostor. Ia ser esposa e não é. O que a palavra mesmo. de Deus vai dizer? A palavra de Deus vai dizer que em vão eu guardo a cidade. Em vão o sentinela guarda a cidade, se o Senhor não guardar. No lugar de você ficar ansiosa, tentando saber por que ainda não trouxe todas as coisas, por que ainda está esfriado, por que isso, por que aquilo, vá para os pés de quem resolve o problema, amém? A gente precisa entender que receber o outro significa estarmos curados em 3 áreas. Lembrando que quem estava no pecado vem cheio de mazelas, cheio de chagas, cheio de feridas, cheio de maus costumes. E aí, quando eu tô sarada, sarado, eu consigo conviver com a outra pessoa enquanto ela está passando pelo seu próprio processo de cura. Em nada vai ajudar, entenda, escreva aí a palavra nada. Em nada vai ajudar eu elevar essa ansiedade. A palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentai ao Senhor em orações e súplica. Ô filho, quieta, porque você faz barulho e a minha voz aumenta. Então, no lugar de você estar, meu Deus, não trouxe as coisas, meu Deus, será que foi encontrar com ela? Ei, lança aos pés do Senhor, cuida de você em corpo, alma e espírito. Ficar forçando o outro, ó, traga suas coisas, ó, por que ainda não trouxe tudo? Oh, e ligou para ela, tá falando com ela. Isso não vai resolver o teu problema. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, toma uma decisão hoje, sabe? Entrega. Enquanto o Daniel me seguia na rua, sequestrava o meu celular, abria minha Bíblia, lia meus propósitos, resolveu alguma coisa, Daniel? Resolveu? Não. Enquanto ele ficou me forçando, tem que usar aliança, bora casar de novo. Resolveu? Bora entender. O pecado entra na humanidade através da desobediência de Eva e Adão. Ok? E aquele pecado, ele está ligado apenas à desobediência. Ele está ligado a uma coisa chamada rebeldia. A partir do momento que o pecado entrou na vida do homem, a rebeldia fez parte desde o primeiro momento. E aí o que aconteceu? E o que acontece ainda nos dias de hoje? Lá no Éden, a serpente foi dando sugestões para Eva. É a mesma forma que Satanás atua até os dias de hoje.
Satanás não pega ninguém pela mãozinha e diz: oi, tudo bem, vamos pecar. Não, não é isso que ele faz. Ele vai sugestionando, ele vai lançando setas. E uma das setas que, se te encontrar uma brecha, vai germinar o pecado é a rebeldia. Então, se você tentar, na força do teu braço, na força do teu convencimento, dizer para o outro o que ele precisa fazer, vai fracassar. Porque essa pessoa vai ser tomada pelo pecado da rebeldia. Eu fui tomada, gente, pelo pecado da rebeldia. O Daniel queria que eu botasse aliança, eu dizia: não vou botar. O Daniel queria casar, eu dizia: não vou casar. O Daniel queria restaurar o casamento, não vou restaurar. Por quê? Porque esse é um pecado que começou lá atrás. Todos nós sofremos da influência dele. Então não tente convencer o outro, não tente, sabe? Por que ainda não trouxe todas as roupas? Só vai piorar. Pedro vai dizer em uma das suas cartas, e agora eu não lembro o versículo, amém? Depois eu vejo isso. Que a mulher calada, ó, com o seu exemplo de vida em Cristo, alcança seu marido e transforma a vida do seu marido através do seu testemunho. Foi essa mesma condição que o Daniel usou comigo. Quando ele parou de tentar me convencer, quando ele parou de tentar me obrigar, e aí os demônios da rebeldia tomavam conta de mim ainda mais, e passou a me mostrar quem era Cristo através das ações dele, através de quem ele era. Você quer conhecer alguém? Vê como ela reage às coisas. Você conhece alguém muito mais por aquilo que ela reage do que por aquilo que ela age. Porque agir, eu paro para pensar. E eu posso modelar a minha ação. Mas reagir, o que vai acontecer é que eu vou no ímpeto de quem eu sou. Então, não vai por esse caminho, minha irmã. Teu marido já está em casa. Foi só o primeiro passo. Esteja você pronta e curada para receber alguém que não está pronto e não está curado. Por que que a gente acha que Deus está demorando? Deus não está demorando. Eu preciso entender, e eu nem sabia qual era a primeira pergunta, que essas lentes aqui são fundamentais. As lentes do tempo e da paciência. Pessoas curadas verdadeiramente, elas sabem enxergar a situação, o momento que está sendo vivido com essas duas lentes, com paciência e com tempo. Quem não está efetivamente curado não consegue enxergar com essas lentes. Não consegue ver com lentes de paciência e nem com lentes de tempo. Amém? Não force nada, não tente acelerar num processo que não depende de você. E no lugar de você se manter ansiosa porque não trouxe as coisas, porque talvez ou não foi falar com a OM, lança sobre os pés do Senhor. Amém? A próxima pergunta diz assim: a sua história é muito parecida com a minha. O que eu devo fazer para vencer em Cristo? Se entregar para Ele. Me entregar de novo daquilo que somos formados: corpo, alma e espírito. Às vezes entregamos o espírito, mas não entregamos o corpo. Às vezes entregamos o corpo, mas não entregamos o espírito. Às vezes entregamos o corpo e o espírito, mas a alma é desobediente, não foi entregue. Se você não fizer isso verdadeiramente, sabe, de todo o teu coração, e entregar a primazia para o Senhor, e esse processo passa pelo processo da minha própria restauração. Se eu não me restaurar, eu não estou apto para receber o meu milagre. Se em todos os problemas que aconteçam, você se comporta com a velha criatura, você não está apto para receber o seu milagre. Se toda discussão você se dá para Satanás, para bater boca,
você não está apto ainda para receber o seu milagre. Se você não tem domínio próprio, se você não tem amabilidade, se você não tem mansidão, tá? Temperança, você não está pronto para receber o seu milagre. Porque se tem uma coisa que eu reinei na vida desse Daniel, gente, reinar aqui em Belém é judiar, espizinhar, provocar, ok? Se tem uma coisa que eu provoquei nesse Daniel, foi que ele tivesse domínio próprio. Quem não tem domínio próprio, quem não consegue silenciar no momento que não é você quem vai falar, é o Senhor, você não está apto. Então, para vencer em Cristo, que foi essa a pergunta, você precisa estar apto. O que você tem feito para estar? Há pessoas que dizem assim, eu já perdoei. Não, já liberei todo o perdão. Quantas vezes a gente escuta isso por dia, Daniel, em mentoria? Não, já perdoei a situação, meu coração tá limpo. Aí você começa 5 minutos de prosa com a pessoa e aí descobre que o coração tá limpo é coisa alguma. A pessoa começa a relatar as coisas e você vê pelo relato que ela não perdoou nada. Ela criou uma fachada de perdão na frente dela e ela não entendeu que essa fachada ela é muito, muito, muito derrubável. O perdão ele precisa acontecer de dentro para fora. Decisão diária, racional, aonde eu não fico buscando mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não, eu decidi perdoar e pronto, e acabou. Isso são coisas que me levam para a vitória em Cristo, amém? Vamos lá. Pergunta interessante, tem a ver com o que a gente está falando até aqui. Dani, eu tenho outra dúvida. Não sei nem qual foi a primeira, mas amém. A outra dúvida é, o que é tricotomia? Quem sabe o que é tricotomia enquanto eu tomo um gole de água? Escreve aí. Tricotomia, o que é isso? Quem pode responder? Quem soubesse, levanta assim uma mãozinha. Você sabe o que é tricotomia? O Daniel já fez assim com a cabeça que ele não sabe. Eu não dou muita trela para essas palavras doidas aí, não, que aí só fica confundindo a nossa cabeça. Eu sou da época da caverna mesmo. Tá na palavra. Mas eu não uso essas palavras aí. Não, tricotomia não é depilação, não, tá? Nem é parar pelo. Parar pelo? Não sei, sabia nem que tinha. Parar pelo é barbeador. É tricotomia a palavra. Depilação dos pelos pubianos? Tricotomia. Eu nem ia falar de depilação de pelos pubianos aqui, né? Amém? Por favor. Agora me deu medo. Alguém respondeu aí. Ok? Tricotomia. Arrancar e comer também não. Misericórdia. Outro escreveu Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Alguém já respondeu aí. Pai, Filho, Espírito Santo. Tricotomia. Tricotomia. Vamos lá, o que diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, amém? Capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito, é isso. Não tem nada a ver com pelo pubiano, amém? Pelo amor de Deus. Por que a pessoa não vai pregar e fala nós somos corpo, alma e espírito, né? Não. Tricotomia daquilo que nós somos formados. Corpo, alma e espírito. Amém? Pouco foi curiosidades. Eu gosto de curiosidades. E a Daniela é.
Vamos lá. Como fazer quando vem a saudade que dói no peito e ao mesmo tempo vem a raiva? Vai pro banco da praça. Não, não é. Vai orar, mano. Melhor remédio. Olha só. Ainda há pouco eu disse para vocês que o pecado da rebeldia ele fez parte lá no início, quando Eva e Adão caíram. E como é que eles foram levados ao pecado da rebeldia? A serpente começou a dar sugestões. É dessa forma. A nossa mente é como se fosse um cabo de guerra. De um lado, Deus nos puxa através daquilo que Ele ministra na nossa vida, através da sua palavra, da adoração. E por outro lado, Satanás nos puxa, tentando dizer, não tem jeito. Tá vendo o que ele fez contigo? Tá vendo que ela fez contigo? Ok? E aí, quem vai vencer essa guerra? Quem é que vai vencer essa guerra? Essa guerra que acontece dentro da tua mente. Vai vencer o Senhor, sua palavra, a adoração a Ele, suas promessas, ou vai vencer o que outras pessoas te dizem, o que as circunstâncias te dizem, o que o teu cônjuge te diz. Quando vier a saudade e a raiva, para tudo. E vai ouvir a voz do teu Senhor, a voz do nosso Senhor. Eu tenho certeza que se você for para a presença dele, a revolta e a raiva passa, ó. Gente, a batalha espiritual, ela existe, ela é real, ela é todo dia. Eu vou falar uma frase que a Adri fala muito. Você tá pensando que diabo brinca de ser diabo? Não brinca, não. Ao abrir meus olhos e dar bom dia para Jesus todas as manhãs, eu peço, Senhor, me reveste de todas as tuas armaduras, para que eu possa resistir a esse dia e às setas malignas de Satanás. Porque Satanás, ele é sugestivo, ele não chega com você, pega pela mãozinha e te leva para o pecado. Não, ele vai lançando setas, lançando setas, lançando setas. E aí, quando você está com o coração, quando você vê, você está com o coração cheio, cheio de mazela. Porque ele começa a dizer, que Deus é esse que não está vendo, quanto que você está sofrendo, Deus não nem sabe que você existe, ok? Que Deus é esse que até agora não resolveu o teu problema? Tá vendo o teu marido? Tá aí postando fotos nas redes sociais, lindo e faceiro. Nunca viajou contigo nem para Camboriú. Levanta mais, vida. Ore, espere e confie. Então, quando vier sentimentos dúbios, saiba, você está no meio de uma batalha. Abriu os olhos, Senhor, me reveste de toda a armadura. E aonde está a descrição dessas armaduras? Efésios 6, a partir do versículo 10. Saiba de cor esse versículo, esse texto, de cor. Abriu os olhos, bom dia, Jesus. Jesus, vamos, mais um dia de luta, estamos aqui. Me reveste, que desistir eu não desisto. Mantenha a sua mente ocupada com as coisas dos céus. Porque se você for olhar as circunstâncias, meu irmão e irmã, a gente não vai nem na esquina. Na força do nosso braço, a gente não tem capacidade nem de chegar na esquina. Então, quando sentir isso, blinda a tua mente. Amor? Oi. Se tiver alguma pergunta assim, esses nomes aí de melatonina aí, negócio de... Melatonina é pra dormir, amor. Metanoia, tricotolina aí, essas coisas aí, tu pode passar pra mim. Tá. Vamos lá. Sentindo uma paz, uma felicidade, a certeza de que a qualquer momento minha família estará de volta. Amém. E eu creio e eu ligo essas palavras nos céus. É sobre isso. É no de repente de Deus que as coisas acontecem. Eu vou ler, na realidade, a pessoa mandou 4 perguntas e foi numerando, tá? Vamos lá. Eu
Eu quero que você me ajude a responder. Vamos para a primeira parte. Porque quando ele não estava em casa, não se cuidava e agora até livro lê. Achei bom, mas ele só me narcisista. Ai, de novo isso. Vou por dedução essa história. Vou fechar o microfone, peraí. Vamos lá. Presta atenção. Tem doenças emocionais, existem doenças da mente, sim. Doenças emocionais, depressão, doenças da mente, loucura. E nas suas mais variáveis derivações, ok? Mas parem de virar médico do Google. Parem de dar títulos para o seu cônjuge que você não tem capacidade profissional. A pessoa assiste 3, 4, 5 lives de narcisismo. E aí, o outro ser humano que fica ministrando isso começa a falar, não, porque traços narcisistas faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí você fica, ai meu Deus, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Aí a pessoa lista 12 traços, teu marido tem 15. Pronto, é narcisista. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Primeiro que você está ligando nos céus uma patologia que você nem sabe se o teu marido ou a tua esposa possui. Se você não é médico, psiquiatra ou terapeuta ou psicólogo habilitado para dar este diagnóstico, para de assistir live de gente maluca. Em nome de Jesus. Quer dizer, vocês se acomodaram. Possivelmente, quando se conheciam, se arrumava, lia, sabe? Saía todo arrumado. Aí casou, virou bacalhau velho. Aí quando separa, se arruma de novo. Isso nada tem a ver com narcisismo, ok? Lembrando, estamos vivendo a maior geração narcisista que há. Por quê? Porque todo mundo... Não tenho nenhum celular aqui. Todo mundo pega seu celular e fica... Posta foto da comida, posta foto do carro, posta foto... Hoje temos influenciadores ganhando milhões e milhões para compartilharem seu dia a dia, que não muda em nada na tua vida. O que você acha que é isso? A pessoa que cria esse conteúdo e a pessoa que consome esse conteúdo é o quê? Narcisista só acha o que é belo o seu próprio ver no espelho. Ok? Então parem. Parem. Estamos vivendo a maior geração narcisista da história. Aonde a pessoa posta a hora que acorda até a hora de dormir. Nada contra, cada um faz o que quer da sua vida, eu não estou nesse lugar de julgamento. Então pare de ver 5 lives no YouTube, 5 lives aqui no Instagram e determina um diagnóstico que você nem tem capacidade profissional de fazer. É diferente se você foi ao médico com o teu cônjuge foi sozinho, o médico foi lá, ou o terapeuta, ou o psicólogo, o profissional habilitado para fazer isso e disse, ó, seu marido, sua esposa é um narcisista. Amém? O que eu não aguento mais, assim, eu nem ia abrir o microfone, mas eu preciso, porque, sei lá, tá me incomodando aqui, eu tenho que falar. Pelo amor de Deus, vocês nunca vão ouvir da minha boca e da minha esposa, eu tenho certeza disso, que não assisto outras páginas, não sigo fulano, não olha Beltrano. O máximo que eu posso dizer, não conheço isso na Bíblia, mas aí... Tu pode ter certeza, tu nunca vai ouvir isso de mim, Daniela. Agora, gente, bora ser um pouco racional. Bora ser um pouco racional.
eu vou me disponibilizar o meu tempo, eu já estou fragilizado espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, tudo na mente. Aí eu vou olhar sobre restauração de casamento, sobre batalha espiritual, sobre luta na mente, sobre pessoas que nunca passaram por isso. Ou então diz que lê um livro, eu sou o melhor teólogo, eu sou o melhor não sei o quê, aí vai falar e vai olhar, e eu ainda vou seguir o que o cara fala. Peraí, aí depois pegam e falam, mas eu quero tanto a minha família de volta. Pô, procura o lugar certo. Dê um tempo para ti, deixa Deus trabalhar. Tu quer te tocar no lugar de Deus? Fica difícil. É o tempo todo a gente escuta isso direto. Eu já também, eu realmente é tolerância zero mesmo, porque é o tempo narcisista, é feminicista, é machista, é não sei. Para de fantasiar, vira padeiro, vai fazer massa. Oh. Tá bom, então vamos lá. Então, cuidado com aquilo que você está consumindo, amém? Cuidado, sabe? Parem de estar consumindo aquilo que realmente é. Pera lá que saiu. Então, por favor, ok? Não dê esse título para o seu cônjuge, não. A não ser que um médico, um profissional de saúde, tá? Agora, o principal, Dani, o principal, assim, depois, realmente, que nós, quando tem que dar carão, tem que dar carão, mas também, bora para a realidade, às vezes o teu cônjuge, tanto a esposa quanto o marido, realmente está passando por uma situação de depressão, e a pessoa prefere fazer aquele negócio, olhar chifre e cabeça de cobra, em vez de tu pegar lá e acolher, tu ajudar, sabe? Então, eu acho que muita gente tem que parar para olhar. Existe tratamento, sim, para todas as coisas. Entendeu? Então, eu acho que tem que olhar, tem que ter mais zelo para isso, para te olhar para o próximo. Eu Vamos só estou lá, de enxergando. novo, Dani, não é que não exista. Eu começo respondendo dizendo: existe doença da alma, existe doença da mente, mas existem profissionais que irão diagnosticar Sim. essas doenças. Não é assistindo live maluca de gente doida dizendo: olha, quer saber se seu marido é narcisista, se sua esposa é narcisista? Eu vou listar 12 sintomas. Aí você começa a ouvir e descobre que teu marido tem 15. Meu, não faça isso não. Não, eu Faça isso concordo. não. Eu concordo plenamente, minha filha. Eu concordo plenamente que sim, existe. Mas o problema que eu estou querendo dizer para você é sobre justamente o que eu falei, sobre visão e vista. Eu só quero enxergar aquilo que eu quero ver. Eu não olho realmente como está ao redor da situação. Aí eu prefiro ser julgador, condenador, apontador. Eu prefiro ser tudo, menos olhar o que a pessoa tem que ser. A pessoa não tem a visão de Cristo, entendeu? Eu prefiro realmente chegar e apontar do jeito que eu quero. Aí é complicado. Aí a pessoa, essa mesma pessoa que perguntou sobre isso, assiste vídeos de narcisismo, mas assiste vídeos da palavra de Deus. Eu não consigo entender. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Então, sabe, pare com esse comportamento em nome de Jesus. Vamos lá. Buscando a minha libertação e a minha restauração pessoal, mas ainda peco. É comum? É. Infelizmente é sim, ok? Vamos lá? Quando a gente entra no processo de restauração, e aqui, gente, todas as vezes que eu falar processo de restauração, eu tô falando primeiro por mim, tá? O meu próprio processo, tá? De restauração. Meu próprio processo de restauração significa que eu quero acertar. Mas no meio desse processo eu vou errar. Então, seja paciente de novo. Tempo e paciência. Não é aquela coisa, erro, ai, desculpa, erro de novo, ai, desculpa, erro de novo, ai, desculpa, não, virar sem vergonhice, não é isso. Eu e você precisamos entender que somos pecadores, tentando com todas as forças lutar, ok? Contra o pecado. É isso. Quem está no pecado está totalmente cego.
quem está no pecado tem a sua identidade literalmente sequestrada. E eu quero dizer para você que o pecado acentua o que há de pior dentro de nós. Isso é uma verdade absoluta. O pecado acentua aquilo que de pior há dentro de nós. Se eu sou uma pessoa dada à ira, se eu estiver no pecado, eu vou ser mais irada. Se eu sou uma pessoa dada à contenda, eu estando no pecado, eu vou ser ainda mais contendeira. Então entenda, o pecado, ele simplesmente rouba tudo que há de bom em mim. Gente, eu lembro de eu olhar para o Daniel, e quantas vezes eu disse isso para a pastora que eu congregava naquela época. Eu dizia assim, sequestraram ele. Porque a pessoa que eu tô olhando não é a pessoa que eu quero conviver. A pessoa que está dormindo comigo não é a pessoa que eu quero que esteja ao meu lado. Eu não sei quem é essa pessoa. Mas deixa eu contar algo para vocês que eu já contei, ok? Se eu perguntar agora pro Daniel por que ele fez tudo aquilo, ele nem sabe me responder. O pecado rouba de nós até a nossa consciência. E entenda bem o que eu estou dizendo para você, porque tem gente, às vezes é cansativo, tá? Eu faço uma live falando sobre A. Aí quando chega lá no YouTube, a pessoa quer lacrar, né? Porque quer um biscoito. E fala que eu falei B. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou justificando os erros de ninguém por conta só do pecado. Como eu já disse, Satanás não pega ninguém pela mão para pecar. Ele te lança sugestões. Você cai porque você tem uma brecha aberta nessa área da tua vida. Ok? É isso. Não façam confusão. Depois vai ter os lacradores de opinião lá no YouTube. Ah, então quer dizer que o alecrim dourado... Não estou defendendo o alecrim dourado, ok? Estou dizendo um fato que é real. Eu olhava para o Daniel, eu não o reconhecia. Eu não reconhecia ele nem na fisionomia, nem nas ações, nem na fala, em nada. Era como se eu estivesse casada com uma pessoa estranha. E detalhe, uma pessoa estranha que eu não gostava. E quando eu me separei de Corpos... Gente, quando eu me separei de Corpos, vocês acham que eu não tive o alívio do mundo? Ah, ufa, não tá mais do meu lado. Esse primeiro alívio, ele vai acontecer. Você tá comprimido ali no problema. Mas depois, o que era um alívio, você percebe que é só momentâneo. Passa assim, ó. Porque os problemas não saem da tua cola porque você se separou. Ok? Quantas vezes você pensou em dar entrada no divórcio ou mesmo se separar de Corpos achando que o problema iria desaparecer a partir do momento dessa decisão? Eu vou contar para você. O alívio, ele chega, ele é momentâneo, ele é rápido, depois a conta chega em dobro. Ok? No lugar de você estar culpabilizando o outro, põe teu joelhinho no chão. E como um ato cristão, independentemente de restauração ou não de aliança, como um ato cristão, interceda em oração por aquela vida que está sendo dragada por Satanás. Literalmente. Então não espere qualquer sobriedade de alguém que está mergulhado na lama do pecado. Porque tudo de pior que houver dentro dessa pessoa vai ressaltar nesse momento. Amém? Vamos para a próxima pergunta. Amor, eu acho legal essa, né? Sobriedade, né? Isso é legal, né? Essa Daniela. Ei, amor, tem que falar pro pessoal mandar o negócio do aviãozinho para chamar a gente, porque senão eu não vou contar o agir de Deus de hoje. Faltam só 4 para entrar 100. Não é o aviãozinho que manda pro pessoal aqui do lado? Agora faltam 2. Tem que pedir pro pessoal mandar o aviãozinho. Completar os 100,
próxima pergunta. Vamos, que tem pergunta aberta. Ah, é? Dani. Oi. Vamos lá, o que seria eu deixar ir? Gente, no canal do YouTube deve ter pelo menos de 4 ou 6 vídeos explicando sobre deixar ir. E o último vídeo foi justamente, ok? Foi justamente falando a diferença entre deixar ir e contato zero. Esse canal aqui não entende o que é contato zero. Nós entendemos o que é deixar ir porque ele tem um princípio bíblico. Esse canal aqui só vai falar de coisas que tenham princípios bíblicos. E não é aquele princípio bíblico que eu fui lá no Google, fiz um curso e pronto. É princípio bíblico mesmo. São 10 bíblias de estudo, é faculdade de teologia, é oração, é joelho no chão, é revelação do Espírito Santo. Eu queria entender quem foi que veio com essa parte do contato zero. Eu não sei de onde surgiu isso. Canal aí, Dani, lotado. Do contato zero? Deve estar bem ele. Lotado. Cada qual é cada qual. Então, bora lá. Quero saber como funciona o desafio dos 40 dias. Então, simbora falar disso. Próxima turma, última turma do ano. Gente, todas as perguntas só vamos responder feitas lá na caixinha, amém? Última turma do ano começa agora, dia 22. Para quem fizer as inscrições até hoje, às 23 horas, tem um bônus. Qual é o bônus? Mentoria individual, ou comigo, ou com o Daniel. O desafio, eu vou falar bem rapidinho para a gente ir para a próxima pergunta. O desafio, ele é composto de 40 aulas, 40 atividades, ok? Toda semana nós temos uma mentoria em grupo, ao vivo, e depois a gravação dessa aula, dessa mentoria, vai para a plataforma da Hotmart. Apostilas com material sobre batalha espiritual, sobre oração, sobre versículos chaves que eu preciso aplicar na minha vida, ok? Fora isso, material de apoio. Para quê? Porque é uma mudança de corpo, alma e espírito. Aqui eu não vou falar, amém, sobre somente uma área. É sobre transformação profunda. Então é isso, o desafio é sobre isso. Dentro do desafio há bônus de seminário da importância da mesa, da comunhão à mesa, seminário das 5 linguagens de amor, seminário sobre propósito e missão de vida, seminário sobre jejum e oração. E todos os dias, durante 40 dias, atividades diárias, ok? Atividades diárias pautadas na palavra. Amém? Bora para a próxima pergunta. Quero só saber quem vai querer fazer mentoria com a gente. Fechei sem querer. Dani, te dou essa pergunta aí. Será que eu vou conseguir restaurar a minha família? Não. Exemplo tá vindo aqui. Com fé, eu tenho certeza que tu vai restaurar. E com perseverança e determinação, eu tenho uma notícia muito boa que nunca tinha acontecido. Nem convicção, né? Vai me corrigindo, amor. Do que aconteceu hoje de manhã, que eu fiquei assim. Uau! Tipo, às vezes a gente pensa que 25 minutos é pouco. Foi em 15 minutos esse negócio assim, para depois eu pegar os 10 minutos depois para finalizar, mas. Então, conta aí o milagre. Deus é. Dani, eu tava na segunda. Tava no segundo. Como é o nome? Atendimento. Eu tava no segundo atendimento. E ela contando a história dela e tal, tudinho. Ela é do nosso estado. Aí viajou para um estado onde estava residindo, se mudou por causa da traição dele.
Eu sei que ela não se deu bem, para onde ela foi, ela voltou, uma enrolada. Começou a contar aí o principal. Ela começou a contar que ela, de fato, renovou a aliança dela com o Senhor. Ela começou de novo a buscar os pés do Senhor. Aí, só aí já foi mudando. Dani, ela começou a contar que ela está desempregada, ele desempregado, mas só que ele faz bico. O marido que está afastado, que diz que está com outro. Só que começou a comprar fogão e tal, coisa para ele, para ela, né, para casa dela, lá que tem um filho no meio. Conclusão do fato. E hoje ele veio buscar ela, a filha, para levar na escola. Aí eu falei, escuta o que eu estou te falando. Ele vai deixar na escola e brevemente ele vai voltar aí. Aí ela ficou meio que engasgada, tipo, pensava que estava até travando. Ela falou, Daniel, tu não sabe da maior. Eu falei, o que foi? Ele acabou de mandar mensagem que tem uma blusa que ele quer que eu costure para ele. Aí eu, E eu na minha. E a gente na mentoria. Dani, deu 15 minutos de mentoria. O telefone dela toca, era ele na casa. Aí eu falei, depois a gente finaliza esses 10 minutos, tu me chama, porque tu já sabe o que vai acontecer. Pronto, Dani. Sabe, voltou o casamento? Não. Só que há mais de um ano ela não via ele. Sabe, isso eu queria falar sobre obediência, sobre foco, sobre determinação. Ela tinha se desviado da igreja por conta de um problema que teve com o marido, ela reconciliou com o Senhor, e eu vou me preocupar com tal de livre-arbítrio, com o negócio de melatonina, com o negócio de... Sabe, ela focou no Senhor. E quando ela realmente se focou no Senhor, olha o que ela fez, tamanha 9 da manhã fazendo inveja para casal separado, distância um do outro. Então foi maravilhoso. Então Deus, ele faz isso. E aí, se ela não tivesse, escute o que eu estou lhe falando, minha filha, se ela não tivesse em mentoria na hora, eu não estou me glorificando. Aqui só é para levantar a bandeira do Senhor. Se ela não tivesse na mentoria naquele exato momento, ela ia dizer para um dia ele passar para deixar lá, ou quando viesse para trazer a criança, ele trazia a blusa, mas ela não ia receber ele. Eu falei, receba seu esposo, vá, receba ele. E ela só fazia os outros 10 minutos finais, era só chorar agradecendo. Ela falou, nunca eu ia imaginar isso de novo, essa cena. E eu lembrando agora, eu estou todo arrepiado aqui, porque foi realmente milagre, foi surreal o que aconteceu de manhã. Então era isso que eu queria falar sobre obediência e tão importante que é uma mentoria. Então quem tiver ainda com dúvida, para realmente participar da turma 16, tal, aproveita a oportunidade. Eu e a Daniela... Só vai ser em fevereiro. Eu e a Daniela, de fato, a gente não faz milagre. Mas vocês podem ter certeza, nosso joelho vai muito pro chão para ser um vaso, uma ferramenta de Deus para jogar para vocês isso. Então era isso, Dani, que eu queria compartilhar. Amém, amém, amém. E a resposta, sim. Deus opera essas maravilhas e milagres e Ele faz, sim, o impossível se tornar possível e faz, sim, transformar, restaurar casamentos que estão destruídos. Vamos lá. É normal ser mais difícil para a mulher se manter financeiramente falando depois da separação? É. Vamos lá. No Brasil e no mundo, mulheres ganham o salário inferior aos homens, mesmo exercendo funções iguais ou semelhantes. Então, quando um marido sai de casa, sim, essa mulher sente um grande impacto financeiro sobre a sua vida e sobre a sua casa. Isso não é nem espiritual, isso é aqui mesmo da terra, é real, ok? Vamos lá. O que você acha sobre o marido TOM? Pecado. O que eu acho é pecado. E é mais difícil a restauração, para Deus não é impossível. Então, não é sobre ter ou não uma amante que vai impedir o Senhor, não é sobre ter ou não um papel assinado de divórcio que vai impedir o Senhor, não é sobre estar vivendo o passaporte lá do mundão que vai impedir o Senhor, não é sobre absolutamente nada disso, tá?
Como fazer se ele está com a OM na casa dela? A mesma coisa se ele estivesse fora da casa dela. Lute, batalhe, ou você vai deixar Satanás roubar aquilo que é teu, aquilo que Deus entregou para a tua vida. Amém? Não importa se a amante do teu marido é a cocaína ou uma outra mulher, ou até um outro homem. Lute pelo maior bem que você já recebeu na sua vida, que é a sua família. Voltamos e tá cada dia pior. Deixa eu falar algo para vocês. Até tirar meus óculos, porque eu tô suando. A volta, muitas das vezes, ok? Significa 98% das vezes. A gente vai safar aí 2%, ok? Ela é mais difícil do que o deserto. A pior fase é a volta. Por que a pior fase é a volta? Primeiro porque Satanás não vai brincar de ser Satanás e ele não vai querer perder essa luta, ok? Então ele vai criar contenda, confusão, dúvida, ansiedade. Ó, mente de novo. Mente transformada pela palavra. Alma transformada pela palavra, espírito transformado pela palavra, corpo transformado pela palavra. Então eu quero dizer para vocês que a volta ela é muito mais difícil em 98% das vezes. Mas por que ela é mais difícil? Primeiro que Satanás não quer perder. Segundo, é a hora de você botar em prática tudo aquilo que você aprendeu até aqui. É a hora de você fazer a face do Senhor resplandecer sobre a tua face. É a hora das pessoas verem que o que está acontecendo se chama milagre. Não é porque você conseguiu sozinho, não é porque você foi na força do seu braço, no seu próprio entendimento, na sua própria mente, ok? Então, entenda, é a hora que vai resplandecer o milagre do Senhor na tua vida. E não é barato. Satanás não deixa essa conta barata. Mas não significa, ok, que isso é impossível. Você chegou na porta da terra prometida. O povo, quando chegou na porta da porta da terra prometida, haviam ou não haviam gigantes lá dentro? A terra manava leite e mel, mas haviam gigantes vivendo naquela terra. Gigantes haviam se apossado da terra que era daquele povo. Primeiro foi necessário vencer os gigantes para poder usufruir a terra que manava leite e mel. E isso acontece nas nossas vidas até hoje. Não mudou. Continua igual. Amém? Bora para uma pergunta bem polêmica. Não ser casado no papel civil muda algo para Deus? Ele reconhece a minha família 4 anos. Eu acredito que seja 4 anos juntos. O que é a constituição de uma família, segundo a palavra de Deus? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à mulher e darão frutos. É importante você regularizar na lei da terra e dos céus. É sim. Ninguém banalizou isso, ok? Mas a constituição de um casamento acontece quando o homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher, serão uma só carne e darão frutos. Ah, quer dizer, se eu não tiver filhos, eu não sou casada? Não, não é isso. Fruto é você fazer frutificar, ok? Prosperar tudo que você e o seu cônjuge tocar as mãos. Ou seja, a tua vida, a vida dele, a casa de vocês, a vida como casal, a vida como cristão, a vida como filho. Entenda. É sobre isso. Ok? Então, vá lutar pela sua casa e depois que tiver você restaurada, seu marido restaurado, vá arrumar essa bagunça. Nada de ficar vivendo sem um casamento na lei aqui da terra. Mas Deus reconhece a tua casa. Amém? Amém. Vamos lá. Gente, é tanta pergunta.
Bora aqui, outra pergunta bem polêmica. Ele tem outra pessoa, pediu o divórcio, vem em casa e às vezes me procura, mas volta para amante. Como fazer nessa situação? Preste atenção, que eu vou explicar isso mais uma vez. A palavra vai dizer que quando eu me caso, quando eu me uno ao marido, ok? E nós viramos um só, ou seja, entrelaçados. O meu corpo não pertence mais a mim. Hoje não, já há 20 anos, né? Quase 18. Péssima data, Jesus. Há 18 anos, o meu corpo não é mais meu. O meu corpo pertence ao Daniel. Há 18 anos, o corpo do Daniel não é mais dele. O corpo dele pertence a mim. É isso que a palavra diz. É errado, é pecado eu me relacionar sexualmente falando com o meu cônjuge no momento de adultério? Quem disser qualquer coisa diferente disso, eu quero provado na palavra. E não é um versículozinho solto, não, tá? É estudo teológico profundo. Porque um texto fora de contexto é um pretexto enorme para uma heresia. Tá? Quem tá de gaiato nesse navio, quem tá de gaiata nesse navio é o amante, a amante. Você é o marido e você é a esposa. O corpo do teu marido pertence a você. O corpo da tua esposa pertence a você. Qual é a afirmativa disso daí? Ah, mas aí os demônios dela vêm para mim. Mentira. Me prova isso teologicamente. Eu não quero texto solto. Quero teológico. Ok? Quem estuda teologia sabe o que é um contexto teológico. De que os demônios que agem na vida do meu marido vêm para minha vida. Sabe o que acontece aí? Se eu estou alicerçada na palavra, se eu estou alicerçado na rocha, que é Cristo, a Bíblia vai me dizer que maior é o que habita em mim do que aquilo que habita no mundo. Significa dizer o quê? Que demônio de ninguém vem para minha vida. Eu estou em Cristo. Mas há uma condição, amém? Há uma condição emocional. Lembrando, homens e mulheres pensam e sentem de maneira diferente. Bora pegar a situação dessa moça aqui, dessa pergunta. Aonde o marido está se relacionando no adultério, aonde esse marido está no adultério, vem na casa deles e a procura e depois volta para o adultério. Se ela estiver alicerçada, ou seja, está orando, está buscando, está jejuando, tem relacionamento com o Senhor, ok? Se essa mulher e esse homem estão alicerçados na rocha, não é brincando de ser crente, não, tá? Não é crente de banco de igreja, esquentador de banco de igreja, crente frequentador de domingo. E aqui, quando eu estou falando crente, eu estou dizendo cristão. Se você não é crente esquentador de domingo, de banco de domingo de igreja, você é alguém que tem o teu devocional, ora, busca, adora, jejua, cumpre a palavra, ok? Demônio nenhum vai assolar a tua vida. O que vai acontecer, os demônios vão ficar do outro lado da porta esperando teu marido, tua esposa sair para voltar pro pecado e atuar na vida dele. Acordem. A palavra não mentiu que haveriam falsos profetas, ok? Por que eu, antes de responder qualquer coisa para vocês, eu vou fazer estudo teológico? Eu não vou pegar um textinho solto, uma pregação do YouTube e tomar aquilo por verdade. Não. Porque eu sei qual é o peso da responsabilidade que eu exerço. Eu sei o peso da responsabilidade que eu exerço. Quer ver um exemplo? Livre-arbítrio. Eu já tive uma pessoa que disse assim, mas olha, o pastor fulaninho de tal, de uma igreja muito grande, muito conhecida, ok? Ele disse que existe. Eu disse, oi? E tá onde na palavra? Para mim pouco importa, gente. Pode ser até o Papa.
Se não estiver na Bíblia, eu não vou replicar uma informação que não está na palavra. Nesse canal aqui, tudo que você ouvir de mim, eu antes fui estudar. Eu não fui fazer cursozinho, eu não fui fazer... Não, eu fui para mais profundo. E eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não é sobre isso não, gente. Eu sou uma pessoa curiosa, que gosta de estudar. Então, sabe, eu não aceito as coisas goela abaixo sem antes o Senhor falar comigo na palavra. Quer ver outro versículo sobre isso? A mulher santifica o seu marido santifica a sua esposa. Aonde que os demônios que habitam na vida dele vão tomar conta da minha? Em lugar nenhum. Me prova isso na palavra, num contexto teológico. Acordem. Mas, como eu disse, há um contexto emocional aí. Se essa mulher não se sente bem, também não faça. E aí eu vou usar uma frase que o Daniel sempre diz. Você tá com medo de perder o quê? Porque muitas das vezes as mulheres dizem assim, eu me relaciono com ele e depois eu me sinto usada, me sinto mal. Mas se eu não me relacionar, eu vou perder. E o Daniel fez a pergunta para elas, mas vai perder o quê? Teu marido já saiu de casa. Humanamente falando, aspas e aspas bem grande, ok? Você já perdeu. Ou melhor, Satanás acha que você perdeu. Se isso não está fazendo bem para você, recua. Alguém que está adoecido emocionalmente falando, não tem como lutar, porque não tem forças. Se você está se sentindo usada nessa situação, não faça. Você não é obrigada. Mas, Dani, tô morta de saudade do meu marido. Quero sentir a pele dele, quero sentir o cheiro dele, quero sentir o toque dele. Vá, faça. Você não está errando e você não está pecando. Amém? Biblicamente falando, não. Mas se o teu marido está em adultério, não esteja fora da presença de Deus. Porque se você se relacionar com ele, estando no mundo também, aí, meu amigo, Satanás realmente vai fazer sapateio na tua vida. Mas se não é o teu caso, se você está santificada, se você está santificado, meu irmão, toma dentro, vai. Sabe, é teu marido. O corpo dele é teu. Mas esteja bem emocionalmente para saber que no outro dia, possivelmente, ele nem ligar vai. Ok? E esteja emocionalmente bem para entender que o sexo por si só não é capaz de trazer o teu marido de volta. Porque isso é um outro equívoco. As mulheres se relacionam com seus maridos acreditando que o sexo vai trazê-lo de volta. Não vai. Se relacione porque você está com saudade, porque você ama seu marido, porque você quer se relacionar sexualmente com seu marido. E não por qualquer outro motivo. Nem para trazê-lo de volta, nem para resolver o problema. Amém? Vamos lá. Como proceder depois do divórcio? Não ouvir mais música do mundo, ir mais à igreja, orar mais. Responde essa, Dani. Quando eu realmente vim assinar o meu divórcio, foi aonde eu me apeguei mais em Deus. Tá, mas essa pessoa, vida, tá dizendo assim, como é que eu me apego mais? Ele, possivelmente, se é um homem, ok, que tá fazendo a pergunta, possivelmente, quando ele diz assim, não ouvir mais música do mundo, é porque ele deve ouvir, ok? Ir mais à igreja é porque talvez ele ache, não sei, que o número de idas à igreja é proporcional a ter relacionamento com o Senhor. Orar mais, ou seja, ele quer saber, afinal de contas, o que é se relacionar com Deus depois do divórcio? Então, bora lá. É bem simples também a pergunta dele, mais fácil a resposta. O que é? Buscar mais a Deus, não escutar música do mundo. Primeira coisa, se tu usar Deus para querer teu casamento de volta, eu acho que não é por aí.
Porque o Deus não quer saber do teu casamento, ele quer saber aonde está a tua fidelidade com ele no teu coração. Primeiro ponto. Primeiro ponto, quando Deus começou a operar milagres sobre a minha vida e para eu começar a me reaproximar da Daniela, foi quando o meu coração estava 100% ligado no Senhor. Eu não queria saber de esfrega, esfrega, toma, toma, mexe, mexe, negócio de música do mundo. Ah, eu vou buscar ir mais para culto, para missa, porque eu quero a Daniela. Não, eu fui por mim. Então, esse negócio de eu buscar a Deus para querer meu casamento, cuidado. Primeira coisa é restaurar você. Deus, ele faz milagre também para restaurar o teu casamento? Faz. Faz. Assim como ele também faz milagre na tua saúde, assim como ele faz milagre na tua finança, assim como ele faz milagre nas suas finanças. Entendeu? Então, não é só sobre casamento. O Senhor ele quer saber, ele faz infinitamente mais do que a gente pensa e do que a gente clama por ele. Então, que fique bem, bem explicado isso. Não, cuidado para querer vir, aplicar o resto de fé que tu tem em cima da palavra de Deus para querer de novo o teu casamento. Cuidado sobre isso. Eu vou complementar o que o Daniel está tentando dizer. Deus não é Deus de barganha, ok? Se você acha que ir para o culto, ir para a missa, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é uma oferta a Deus, não é não. Deus quer uma oferta racional nossa. Não adianta você ser um conhecedor de Jesus só dentro do culto. Jesus precisa verberar na tua vida em todo lugar, em qualquer momento, ok? Então, eu deixo de ouvir música do mundo, isso vai fazer eu me aproximar de Deus? Sim, mas só isso não te cria um relacionamento com Ele. Eu vou para o culto ou para a missa, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso vai melhorar o meu relacionamento com o Senhor? Sim, mas isso não vai fazer com que você tenha intimidade com Ele. É um conjunto, ou seja, são várias ações feitas de maneira simultânea. E o que seriam essas ações? Primeiro, adorá-lo. Nós fomos criados, imagem e semelhança dele, para adorá-lo. Ok? Então, primeira coisa. Segunda coisa, conhecê-lo. Eu só sou íntima de quem eu conheço. Dani, mas como é que eu faço para conhecer Jesus? Sua palavra. Aprenda da sua palavra, ok? Chega de oração e oração, de revelação. Tem gente que pensa que Deus te conhece e que você conhece a Deus porque você frequenta todas as lives do YouTube, e agora eu descobri que até no TikTok, de revelação. Isso não é ter intimidade com Deus. Você está transformando Deus em uma cartomante. E se tem uma coisa que Deus não é adivinhador de futuro. Tá? Eu não quero orar, eu não quero ler uma palavra, eu não quero fazer um devocional, mas eu começo o dia de 6 da manhã à meia-noite, de live em live, em plataforma, querendo ouvir a voz de Deus através da boca de um profeta. Primeira coisa, vai te converter. Então, isso não é se relacionar com Deus de maneira íntima, tá? Se relacionar com Deus de maneira íntima é um conjunto de coisas que eu preciso fazer todos os dias. Vamos lá? Hoje aconteceu algo engraçado na minha casa. Eu durmo no meu quarto de solteira com a minha filha aqui em Belém. E a minha mãe, o Daniel sabe, 5 da manhã as panelas na casa dela começam a torar. E hoje era 10 para as 6 da manhã, quando ela meteu a mão no quarto, virou para mim e disse assim: levanta! Olha, já arrumei a mesa do café. Teu pai quer tomar café contigo. Mentira, meu pai nem tinha falado nada. Ela queria que eu levantasse, porque ela gosta que a gente acorde. E ela virou para mim e disse assim: levanta, vamos, te levanta. Vai escovar o dente, vai escovar os dentes e toma banho para sentar para tomar café com teu pai. E aí a minha filha olhou e disse assim: ai, que doce vingança.
A vida toda eu acordei com a senhora me mandando escovar os dentes e tomar banho para ir para o colégio, tomar café. Por que eu estou contando essa história, ok? Porque pai e mãe manda e a gente obedece. O que eu fui fazer? Antes das 6 da manhã, me levantar, escovar os dentes, tomar um banho e me sentei como uma criança de 6 anos esperando meu pai sentar-se à mesa para tomarmos café. Eu queria de verdade, gente, acordar essa hora. Queria nada. Eu acordo 6h30. Minha mãe me acordou 10 para as 6. Esses 10 minutos é muito importante para o meu bom humor do resto do dia, ok? E pior de tudo, não é o escovar os dentes, porque isso é um hábito natural. Eu acordo e faço. Mas foi todo esse preparo. Se relacionar com Deus significa eu acordar e a primeira coisa que eu vou fazer é escovar os dentes e tomar o banho e me sentar à mesa com Ele. Fazendo o meu devocional, a minha oração matinal, buscando a sua face, tendo tempo de qualidade com Ele. Isso é relacionamento. Se você não tiver isso, você não está se relacionando com Deus. Desiste do culto de segunda a segunda, desiste da missa de segunda a segunda. Amém? É mais profundo. É sobre isso. É sobre ser muito mais profundo. Vamos lá. A gente vai fazer mais 3 perguntas antes de finalizar. Dani, marido saiu de casa e se passou 20 dias. Já está namorando, já estava namorando. Ela é amante? Sim, com certeza e obviamente. Ela é uma amante. Danis, como foi a reaproximação? Quem deu o primeiro passo? Vou dar para ti, né? Porque tu começa dizendo que eu fico inventando conversa, então pronto, fala aí. Primeiro fui eu, claro, desde o início. No entanto que, por honra e glória do Senhor, eu que fiz o livramento da Daniela. Ela estava iludida aí com o passado e eu que tirei ela das trevas. Tu me tirou das trevas? Foi Jesus não, né? Foste tu. Fui eu. Tá repreendido. Ok. Dani, só voltando rapidinho para outra pergunta, é de muita importância agora, assim, eu estava pensando aqui, que justamente fica muito assim, se formalizei o divórcio saiu, o marido pede divórcio, a esposa pede divórcio, como lidar com isso? Como é que eu faço para buscar mais a Deus? Se você quiser ficar buscando a Deus só apresentando a não ter divórcio para ter teu casamento de volta, não aplica a tua fé errada, porque ela não surge daí. O que vai surgir efeito, como surgiu na nossa vida, foi totalmente uma decisão correta, uma entrega correta da minha vida, do meu coração, do meu foco a Deus. Então, não foi de eu me ajoelhar, orar, jejuar em prol de Daniela. Eu fiz em prol da minha vida. Eu busquei ao Senhor, só que eu apresentava também a minha família, a meu casamento e a Daniela. Mas o meu foco não era chegar a Deus e falar de Daniela de casamento. Por favor, não cometa esse erro. Mas eu não sei mais como é que eu faço. Não sei mais. A turma 16 está aberta a inscrição. É para isso. Até porque não é curso de teologia. É para justamente tu saber como é que tu faz tu chegar com o papai. Vamos lá. Eu acho que essa aqui é bem importante, Dani. A gente pode responder juntos, ok? Tá. Dani, eu falei do meu arrependimento para o meu esposo e ele disse que agora é tarde. Deixa eu contextualizar essa pergunta dentro da minha história contigo. Eu sempre fui uma mulher de muita atitude e decisão, ok? Se eu dizia que ia fazer algo, eu ia e fazia. Eu cumpria o que eu estava dizendo.
E eu passei muito tempo dizendo assim para o Daniel: tá pagando para ver. O dia que eu meter o pé, eu não volto. Olha, presta atenção. Se eu tomar uma decisão, eu não vou voltar atrás. Ou então eu dizia coisas assim: tu és a única pessoa que me faz não tomar uma decisão imediata. Mas isso vai chegar um momento que vai cessar. E eu vou tomar a decisão. E eu não vou voltar atrás. Quantas vezes eu te falei isso? Não consigo nem mensurar. Então eu fui avisando, os anos passando e eu avisando: ó, quando eu meter o pé, eu meto o pé. Quando eu meti o pé, eu meti o pé. E aí, quando o Daniel vinha dizer assim para mim, como você disse pro seu marido: tô arrependido, desculpa, eu mudei, eu não sou mais essa pessoa, eu me arrependo de tudo isso. Sabe qual era a minha resposta pro Daniel? É tarde demais. Eu te avisei. Você pagou para ver, você brincou, você fez pouco caso, você não resolveu. Pois agora não tem mais volta. Eu não volto. O que eu estou fazendo aqui agora? A minha palavra prevaleceu? Os meus planos de, tá vendo, eu te avisei, eu não volto, é tarde demais, tira o cavalo da chuva, foi isso que prevaleceu? Eu tô te fazendo uma pergunta. Eu tô fazendo você pensar. Hoje o teu marido tá dizendo para você: ei, ou a tua esposa dizendo: é tarde demais. Ok, aceito tuas desculpas, mas vida que segue. Comigo, não mais. Sabe por que isso não prevaleceu? Porque os planos eram meus, mas não era o propósito de Deus. E antes que você diga: mas meu casamento é propósito, todo casamento é propósito, ok? Estamos falando aqui de alianças onde não há risco de morte. Antes que um lacrador do YouTube vá ver depois essa live e vai dizer: ela está dizendo que todo casamento é possível restauração. E se ele matar a mulher? Não estou falando desses casos. Estou falando de caso extremo, não. Estou falando dos problemas que a maioria de nós está enfrentando. Adultério, engano, mentira, drogas, é disso que eu estou falando, ok? É sobre isso. Para deixar bem esclarecido. De novo, com que visão e com que audição você tem conduzido a tua vida? Você tem conduzido a tua vida por uma visão da palavra, ou você tem conduzido a tua vida por uma visão daquilo que está te cercando? Você tem conduzido a tua vida por aquilo que você ouve do Senhor, ou por aquilo que as outras pessoas estão te dizendo? Entende? Nesse momento, o teu cônjuge está dizendo: ah, agora, a minha avó dizia assim: a Inês é morta, não tem mais jeito. Tá tarde para se arrepender. Agora é tarde. Isso é o que um homem está falando para você. Isso é o que uma mulher está falando para você. Mas o que o Senhor está falando para você? Você tem visto e sentido o repúdio, mas o que o Senhor tem te mostrado? Sabe, um dia eu repudiei o Daniel, um dia eu disse que não tinha mais jeito, um dia eu disse que agora era tarde, um dia eu me aproximei de outra pessoa, me apaixonei por outra pessoa, achava que ia construir uma história com essa outra pessoa. Esses eram os meus planos. Nunca foram os do Senhor. Mas agora eu vou fazer a pergunta que eu fiz lá no início da live. Você está disposto? Eu quero que agora que a audiência está maior, responde aí. Você está disposto? Você está disposta? Porque a luta não é para amadores. A luta é para quem sabe quem é em Cristo Jesus. Porque
Viver a luta do Senhor significa andar por fé e não por vista. Significa ver os muros derribados, as portas quebradas e sermos como Neemias. Não vou me distrair. Não vou perder meu tempo com distrações. O meu Senhor me levantou para uma grande obra. Vou repetir. Você entendeu que você não pode se distrair com o que pessoas falam, pessoas dizem e pessoas agem. Que você deve sim ser conduzido por aquilo que Deus diz, Deus fala com você e Deus abre os teus olhos espirituais. A luta nunca vai ser fácil. O dia que for fácil, deixa eu dizer algo para você, é mentira, porque a porta não deixou de ser estreita e passar por ela não deixou de ser difícil. Eu e o Daniel, bora pegar uma expressão bem nossa, bem paraense, talvez vocês nem saibam o que é isso, mas eu e o Daniel roemos uma pupunha para estar aqui. Só eu e ele sabemos todas as lágrimas que foram derramadas para estar nesse momento, agora, falando com vocês. E aí eu vou de novo repetir a pergunta. Você está disposto? Você está disposto? A luta vai ser difícil. Mas quem luta ao lado do Senhor tem sua vitória decretada. Só passe pela luta. A luta, ela não é tua. Tá? Você se candidata para ela, você se alista para ela, você se levanta como um soldado para ela, mas ela não é tua. Mais cedo, de novo, porque hoje o dia foi cheio de mentorias. Eu estava conversando com uma aluna e eu disse assim para ela, gente, eu sou muito imaginativa, tá? Quando eu pego a palavra, eu fecho os meus olhos e é como se eu fosse transportada para aquele momento, para aquela cena. E todas as vezes que eu leio sobre a disputa entre Davi e Golias, eu me imagino sendo uma pessoa que está vendo aquilo acontecer. Davi, em algum momento, vai afrontar Golias dizendo, eu sou um soldado preparado. Muito pelo contrário, é Golias que afronta Davi, contando quem ele era. Um soldado forte de guerra, nomeado, que havia ganho muitas batalhas, general, a sua vestimenta, as suas armas, tudo era potente de acordo com o número de lutas que ele já havia vencido no seu currículo. Quem era Davi? Um pastor de ovelhas, que nunca tinha ido para uma guerra. Tentaram vestir uma armadura dele, não coube. A espada ele sequer conseguiu levantar. E quando ele chega no ambiente da batalha, e seu adversário começa a dizer o quão mais forte, o quão mais experiente, o quão mais poderoso, o quão maior ele era, eu sinceramente, eu fico imaginando a reação de Davi. Eu imagino Davi dizendo assim, é? Ok, deve ser verdade mesmo. Tô vendo pela tua aparência, pelo teu tamanho, pela tua força, deve ser verdade mesmo, tudo isso que você tá me afrontando. Mas deixa eu te contar algo que você não sabe. Tu vens contra mim com lança e espada, mas eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, o guarda de Israel, aquele que nunca perdeu uma só batalha, aquele que me disse hoje que ainda hoje a tua cabeça estaria nas minhas mãos. Davi não perde tempo falando que ele era menor, que ele não conseguiria. Davi não perde tempo tentando provar para o problema que ele era capaz. Davi é direto, objetivo. Ele diz para o problema quem vai vencê-lo. É sobre isso. Quem é que vai vencer? É isso
que nós ministramos nos 40 dias. Aonde você vai apresentar não você, mas o teu Deus para o teu problema. É sobre isso. Você tem uma decisão para fazer. Decida ser como Davi. Quando Daniel parou de querer me convencer para dizer que era mais forte e deixou que o Senhor me convencesse de sua força, eu estou aqui para contar essa história. Você pode viver a mesma coisa. Você tem a opção de viver a mesma coisa. O Senhor está jogando boias, mas você precisa nadar. Você precisa nadar até as boias para que algo diferença aconteça na tua vida. Um dia o Daniel decidiu pela diferença e depois essa mesma diferença me alcançou. O eterno continua sendo eterno. A sua palavra não mudou. O seu propósito é imutável. Quem é que vai vencer essa luta? Você está disposto? Você está disposta? É sobre isso, amém? Quer falar alguma coisa, Dani, antes da gente finalizar? Lembrando, faltam meia hora para você se inscrever e ter o bônus de conversar pessoalmente comigo ou com o Daniel. Amém. Aproveitando um pouco o gancho que você está falando, filha, e lembrando um pouco também da nossa história, e aproveitar as perguntas que o Fernando fez, não é questão de ligar para o que teu cônjuge fala. A Daniela, por exemplo, se eu perguntar para ela quantas vezes ela mandou eu vazar da vida dela, aí quer dizer, se eu fosse me deixar levar, se eu fosse realmente ficar fragilizada, me baquear pelo que o outro fala, mesmo sendo teu cônjuge, aí vem a questão, o que é fé para ti? Cadê a tua fé? Primeiro, tu tá usando o maior dos maiores, que é a palavra de Deus. Mas aí vem a questão, cadê tua fé? Aí acontece um calor de alguma situação, eu não quero mais saber e tal, sabe? É muito delicado. E então, como eu me apresentava? Tu orava por ela? Primeira coisa, eu me prostrava para ele pedindo perdão. Eu primeiro reconheci os meus erros e as minhas falhas. Eu não julgava pelo que a Daniela falava para mim, muito menos ela estava fazendo. Eu primeiro fui me corrigir, primeiro fui me preocupar, primeiro fui me restaurar. Eu fui me consertar primeiro. Então, eu sim apresentava a vida da Daniela, eu sim apresentava a vida dos nossos filhos, eu sim apresentava a nossa família. Mas apresentava, não ficava pedindo que a Daniela volte a ter sentimento por mim, que a Daniela me ame de novo, que a Daniela case comigo de novo. Não. Até porque eu não posso fazer papel de Deus. Eu tenho que entregar na mão dele. Apresentava pela saúde da Dani, que ela ficasse mais bonita que ela já é, e que ela e tudo mais. Que nossos filhos tivessem saúde, que tivessem realmente livramento de assalto, de acidente, da morte, de tudo. Então é sobre isso. O problema é que a gente só está querendo usar a palavra do Senhor para querer ter casamento, marido e esposa de volta. Não é assim, meu irmão. Tenta te inscrever, faz sacrifício, faz esse investimento aí. Você que ainda tem muita gente, eu acho que muita gente novata. Fernando está falando disso, tá, amor? Fernando está falando da palavra, não. Tem pessoas que estão falando aí. Não. Ele perguntou antes como é que orava, se eu orava ou não orava. Ele perguntou. Tá. Por isso que. Aí depois teve uma Miriam aí do Nabucodonosor aí, e aí já teve a equipe aí que já baniu ela. Quer falar besteira, vai ser banido. A parada é assim. Então é assim. É assim que então realmente. Eu estou contando para vocês o meu relato, o meu testemunho.
Se de repente for parecido, faz. Mas se for semelhante como tu vai buscar, faz, vai também. Mas cuidado, hoje o que eu poderia deixar um recado para vocês é cuidado em não querer usar Deus para pedido de vocês. Deixa eu Use. falar rapidinho, Dani. Essa Miriam que disse não estou disposta. Vamos lá. Ai, tá até banido, nem perde tempo. Calma, Dani, calma. Olha só. Quando a gente toma uma decisão, a gente não precisa da averbação e da aprovação de ninguém. A gente vai lá e age conforme a decisão que tomamos. Quer ver eu ter a certeza que a pessoa está só deixando a dor falar? E sabe aquela história, eu estou no inferno e não vou sozinha? Alguém que não quer mais, não precisa vir para uma live que vai falar sobre restauração pessoal. E a restauração pessoal é consequência da restauração de uma aliança. Sabe quantas vezes no direct eu recebo por dia, ok? De pessoas dizendo assim, não quero mais. E aí, quando a Renata sinaliza algo para eu responder, e é dentro desse contexto, eu olho e aí eu fico perguntando, uai, se não quer mais, o que está fazendo aqui? Porque não tomou decisão e vai viver sua decisão. Sabe por que a pessoa faz isso? Porque, na realidade, ela quer. Mas ela está no seu modo autodefesa. E é aquela história, eu tô ferida e eu quero ferir. Eu tô desacreditada e quero que todo mundo esteja. Mas se eu realmente não quisesse, eu não viria para um canal desse. É a mesma coisa, bora pegar um assunto polêmico de agora. Se eu voto no Lula, o que eu tô fazendo nos canais do Bolsonaro? Se eu voto no Bolsonaro, o que eu tô fazendo nos canais do Lula? Não faz sentido. Então, cuidado, tá? O que a pessoa quer é botar para fora a sua dor. Aquela história. Estou no inferno, não vou abraçar o cão sozinha. E é nesse processo que começa um processo de murmuração. Lembrando, murmurar, ok? Na palavra significa ser como um feiticeiro. Essa pessoa está só colocando para fora a sua dor. Mas cuidado com aquilo que você escuta, ok? Não se Bora lá. deixe contaminar por essa dor. Aproveitando aí essa colocação aí do que aconteceu aí com essa moça, às vezes a Dani até fala assim, calma, você já passou por esse processo, você já passou por esse lado de cometer vários erros e tudinho. Eu falei a verdade. Eu não julgo quem está fazendo alguma coisa delicada, não é isso. Mas bora lá, como a Daniela mesmo falou, eu e ela aqui hoje, para estar com esse ministério e para estar com vocês, e vocês realmente terem a gente hoje como uma esperança, a gente sabe o que está falando para vocês. A gente já passou pelo que vocês estão passando. Então é mais fácil eu chegar aqui agora, começar a murmurar, falar, reclamar. E por que eu não vou pegar e prestar mais atenção e absorver coisas que eu posso mudar? Dani, quem tá sangrando quer sangrar em cima de outras pessoas. O processo é... Não, aí eu não concordo. Não, é real, filho. A gente trata com isso todo dia, amém? É real. Não. Quem é curado, cura. Quem tá ferido, fere. Isso é uma realidade, é um fato. É fácil. Eu, pelo menos, então eu sou muito abençoado, porque todo mundo que vem falar comigo quer buscar mudança, não vem querer ficar. Não, meu filho, mas as pessoas estão em processos diferentes e tá tudo bem. Joelma, olha só. Você está dizendo que havia também tomado uma decisão de não buscar, ok? Mas um fato com o filho de vocês os uniu novamente. E agora, minha irmã, joelho no chão, cara no pó, vá atrás da sua família. Eu não sei o que aconteceu com o teu filho, com o filho de vocês, mas preste atenção. O Senhor está levantando você para restaurar o teu lar. Comece por você. O filho de vocês, com certeza, estará bem melhor tendo pai e mãe felizes, curados, restaurados, ok? Vá atrás disso.
a tua família foi o melhor patrimônio, o melhor bem, a pedra preciosa que Deus entregou para você. Um dia eu achei que tá tudo bem, tantas crianças com pais separados. E eu vi o impacto real que isso gerou na vida dos nossos filhos. E hoje, o impacto real que a nossa transformação gera na vida deles. Amém? Satanás, ele, quando destrói uma família, ele não quer destruir somente o marido e a esposa. Ele quer destruir tudo que foi gerado por esse marido e por essa esposa. E isso inclui os filhos. Essa conversinha mole, fiada, que o mundo diz, não tem problema, paga uma terapia. Ah, no colégio, a maioria das crianças tem os pais separados. Sem engano do inferno. Não permita que Satanás queira fazer a moda do mundo dentro da tua casa. Amém? Gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. Lembrando, estão abertas as inscrições da turma 16. Termina hoje, ok? Termina hoje o bônus para mentoria individual comigo ou com o Daniel. Então não perde essa oportunidade. Chegou a hora de virar, ok? Chegou a hora de virar essa história. Chegou a hora de nascer de novo em Cristo Jesus. Amém? Uma boa noite. Fiquem com Deus. A paz.